Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite, né? Para quem está vendo aí o vídeo à noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que vocês estão aí comigo, mas estamos aqui para iniciar o assunto da disciplina de ética, né, e legislação profissional. Então nós vamos iniciar esse assunto aí trazendo alguns conceitos. Estou aqui usando a minha máscara, né? Porque estamos aí em período de quarentena, então estamos tomando as medidas de precaução universal, né? E dentro desse contexto a gente vai começar a falar sobre ética. Infelizmente eu não estou aí com vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de lançar perguntas para que vocês respondam, participem da aula. E infelizmente a gente optou por gravar esses vídeos, então não vou poder ficar ouvindo as respostas de vocês, né? Perguntar eu até posso e vou, mas eu mesmo vou ter que responder essas perguntas, infelizmente. Então, a gente vai falar aí sobre alguns conceitos de ética, né? Para a gente trazer a mente, aí, trazer alguns questionamentos sobre esse assunto, algumas considerações. Então, em primeiro lugar, o que é a ética, né? Se eu perguntar de vocês o que é ética, certamente todo mundo vai ter alguma ideia, né? Vai vir alguma ideia à mente. Certamente vocês vão saber o que é a ética, né? Porém, a gente tem uma dificuldade de falar, de conceituar o que é a ética, né? Apesar de a gente saber do que se trata, né? Então, tem alguns conceitos aí que facilitam. Está no material de vocês, né? Uma palavrinha que vem do grego, ethos, né? E diz respeito ao nosso modo de ser ou ao nosso caráter, né? Então, a ética, ela estuda o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, né? A forma como a gente reage frente a situações que vão nos confrontar de alguma forma, frente a situações de dificuldade. Nessa nossa reação, ela é guiada pelo nosso caráter, né? Ela é guiada por alguns valores, e é disso que se encarrega o estudo da ética, certo? Então ela é um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica, né? Até teológica sobre costumes, sobre comportamentos ou sobre ações humanas. Então, se você pegar aí, por exemplo, ela é uma reflexão que pode ser filosófica, né? Para tomar algumas decisões, você pode precisar de um raciocínio mais filosófico, às vezes científica, para um agir ético, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, para a gente saber se precisa usar máscara ou não, se a gente precisa evitar a aglomeração, né? Evitar realizar o distanciamento, a gente precisa de um conhecimento científico para saber se a gente está agindo dentro da ética, né? Então, algumas vezes a gente vai ter que buscar outros conhecimentos para que a gente possa compreender ou saber como se posicionar eticamente, certo? Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, né, com base em diversas áreas do conhecimento. Ele é um conhecimento muito transversal, certo? E a ética, gente, ela estuda os valores morais da sociedade, e ela estuda também os princípios que são ideais do comportamento humano. Então, quando a gente está falando de ética, a gente está falando aí também de valores morais da sociedade, né? E aí é exatamente sobre isso que entra a reflexão ética, certo? E aí entra um segundo conceito introdutório desse assunto, que é exatamente o conceito de moral. E aí, o que é a moral? Né? Se alguém já estudou essa disciplina antes em algum lugar, certamente você já se confrontou aí com a diferença entre esses dois conceitos, entre o conceito de ética e o conceito de moral. O que é antiético, o que é
imoral ou amoral, né? Então, a moral, ela é uma palavrinha semelhante, às vezes pode causar aí alguma confusão conceitual entre os teóricos, né? As duas vêm de bases bem semelhantes. E moral é uma palavra que diz respeito aos costumes, certo? Então, quando a gente falou aí da palavra ética, né, a gente falou com relação ao caráter. E na moral a gente vai falar com relação aos costumes. Então, quando a gente começa a pensar nos costumes que vão definir a moral em uma determinada sociedade, nós começamos a pensar em hábitos cotidianos, né? Por exemplo, como nós devemos nos comportar na sociedade. Aí você pensa assim, mas se comportar em qual aspecto, professor? Você está falando do que exatamente? Está falando de tudo, né? Todo o nosso comportamento, toda a nossa cultura, né? Todo esse nosso costume, ele vai ser relativo à moral. Então ele é um conjunto de valores, normas e noções do que é certo ou errado, do que é proibido e do que é permitido dentro de uma sociedade. Então, esses conceitos morais, eles permeiam aí as diversas áreas da nossa vida. Então, por isso que eu falei assim, é o comportamento ideal, né? Como é que a gente se comporta, de que forma, em qual área, em qual ocasião, em todas, né? A gente tem uma ética profissional, a gente tem uma ética sexual, a gente tem uma ética matrimonial, uma bioética, né, que estuda aí alguns conceitos ligados ao conhecimento biológico, aos estudos na área da saúde, inclusive dentro da nossa área. Então, tudo isso é muito importante a gente ter o conhecimento de um padrão ético a ser seguido, certo? Então, quando a gente fala aí de moral, a gente está falando de valores, né, dentro de uma sociedade. Tem alguns autores que dizem que a moral vem de fora para dentro, ou seja, você já nasce, cresce dentro ali, cercado, rodeado de uma infinidade de valores que vão se agregar a você. E aí, com base nestes valores, né, que vem de fora para dentro, é que dentro de você vai gerar um espírito, um padrão ético, né, de como agir, de como se comportar diante das mais diversas situações. Então, é com base nos costumes que é definido um padrão ético, né, um padrão de comportamento ético. Já a ética ela vai vir de dentro para fora. Então, com base nesse raciocínio que a gente está estabelecendo, vamos trazer aqui alguns questionamentos, por exemplo, morais. A gente falou aí que a moral é um conjunto de valores, né, normas dentro de uma sociedade. Por exemplo, você pode matar outra pessoa só se for de raiva. E ainda assim não faça isso. Não é interessante que você mate ninguém de raiva. Mas se você quiser matar, cometer um homicídio, né, a gente sabe que aqui que não é uma conduta, um valor que é certo, que é permitido na nossa sociedade. Você pode estuprar alguém, também é outro valor que não é aceito. É um valor que não é uma conduta, é uma atitude que não é moralmente aceita dentro daquilo que a nossa sociedade busca. Você pode denegrir a imagem de alguém, apontar o dedo para o seu colega e dizer, olha, aquele colega ali não vale nada. É um tremendo de um... Enfim, você pode fazer isso? Até pode. Porém, você vai estar gerando aí problemas para você, para a sua vida,
porque também não é uma conduta moralmente aceita na nossa sociedade. E no campo da enfermagem, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, como é que você deve se comportar? Veja que você está entrando para uma área específica. Você está indo para dentro de um hospital, você está indo para dentro de uma unidade de saúde, você está indo se relacionar com a equipe de saúde, você está indo se relacionar com pacientes. E aí como é que você vai se comportar em meio a tudo isso? E quando surgir uma situação conflituosa, qual é o valor que vai prevalecer? E quando o direito do cliente ou do paciente se sobrepor ao seu, como é que você vai agir? Né? E por muitas vezes nós nos envolvemos em situações que nós não queremos nos envolver. Quando a gente vê, já aconteceu, já estamos dentro dela, e é nessa hora que a gente tem que buscar uma conduta aí que mais se aproxime de um valor ético que é exigido de nós. Então, com base nesses valores morais que são criadas as leis de uma sociedade. É a moralidade que geralmente define a legalidade, as leis. Então a gente sabe que não pode matar ninguém. Com base nesse valor moral foi criado uma lei do Código Penal que diz que você vai ser preso se você insistir em matar alguém, certo? Então, essa situação, nessa situação desses costumes morais, eles geram as leis, certo? Eles vão gerar as leis que tem. E na enfermagem, nós temos também uma lei do exercício profissional, nós temos uma lei do Código de Ética Profissional, né? E nós vamos ver o estudo dessas legislações durante o decorrer dessa disciplina. Tá legal? Sobre esses hábitos, né? Sobre esses costumes, eles são os mesmos para todas as sociedades. Os hábitos que nós temos aqui em Roraima são os mesmos hábitos que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Os hábitos que nós temos aqui no Brasil são os mesmos hábitos que nós temos lá na Europa. São os mesmos da África. A moral é a mesma para todas as pessoas. O que vocês acham? Para todas as religiões, o que é aceitável em uma religião também é aceitável na outra religião? Do homem à mulher, a cabeça do homem funciona da mesma forma que a cabeça da mulher? Eles pensam de forma igual? Um adolescente ou um adulto jovem pensa e tem valores morais de igual modo que os idosos? A moral em 1920, por exemplo, é a mesma moral que está estabelecida hoje, no ano em 2020, 100 anos depois? Se você parar para conversar aí com seus avós ou bisavós, né, você vai ver que de uns anos para cá, muitos dos valores mudaram, né, muita coisa mudou. Então, com isso a gente entende, se a moral diz respeito aos costumes, a gente entende que essa moral não é a mesma em todos os lugares do mundo, não é a mesma em todas as épocas. Então ela tem as suas variações, né? A moral diz respeito aos costumes e ela varia de acordo aí com diversos determinantes, né? Que acontecem de acordo com o local, de acordo com o período em que de que nós estamos falando.
E a ética, gente? A ética ela também se aplica a determinado local, período? Não. A ética ela busca um valor, né? A ética ela já tem uma característica que ela busca uma universalidade. A ética ela busca abraçar os diferentes e os distintos valores morais, porque ela acredita que tem alguns valores que estão acima de qualquer padrão de moralidade. Então a ética ela busca aplicar um valor universal. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma declaração... O cachorro está latindo aqui. Ela é uma declaração que se aplica a todo mundo, a todos os povos, apesar de que em alguns povos ela vai se chocar com aspectos morais, mas é um valor, a ética ela busca essa aproximação, de uma forma, essa aproximação da universalidade, certo? Porém, ela também sofre as suas variações aí temporais. Então, o que seria de fato um comportamento ético? Se a gente se a gente quiser definir de alguma forma esse comportamento ético, é um comportamento adequado aos costumes vigentes, enquanto eles forem vigentes, esses costumes, em um determinado período e em uma determinada sociedade, certo? Isso é um comportamento ético. Apesar de ela buscar essa universalidade, ela vai tender a ser construída a partir dos valores morais em determinada sociedade, em determinado tempo, em determinado período, naqueles costumes que são vigentes naquela época. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma ética, não adianta a gente ver a ética hoje de 100 anos atrás, ela também passou aí, ela é muito discutida, vem desde os filósofos antigos, e busca-se, se discute muito um padrão ético, mas ele sofre influência naturalmente das diversas moralidades, certo? E por que o comportamento ético ele é importante para a nossa sociedade? Para que ele serve, afinal, gente? Por que a gente está aqui falando sobre isso? Por que eu estou aqui? Muita gente nem gosta desse assunto, acha um assunto chato, mas a gente tem sim que trazê-lo à reflexão, exatamente porque a gente precisa dar manutenção, manter alguns princípios humanitários, alguns princípios que evitem que a gente se destrua. Se a gente não vivesse aí a partir da ética, a gente já teria se matado, a gente já teria se aniquilado, porque nós não iríamos obedecer a nenhum padrão de comportamento, nós iríamos fazer todas as nossas vontades iriam se chocar com outras vontades, e isso nos levaria à destruição da humanidade. Então, essa busca por padrões éticos, dentro das mais diversas áreas, nós temos, por exemplo, na enfermagem, um código de ética que nos guia e nos direciona. Se nós não tivéssemos esse código de ética, eu poderia, sei lá, estou lá no hospital, chegou um inimigo meu, alguém que já me fez mal, alguém de quem eu não gosto, eu posso lá dar umas furadas a mais, administrar medicação em dose incorreta, negligenciar cuidados. Se não fosse a ética para me frear nos meus atos, eu iria atuar de forma antiética, eu iria atuar ao meu modo. Só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode agir assim. Se você agir assim, certamente você vai ter problemas, corre o risco aí, inclusive, de perder o seu diploma, de perder o seu direito de exercer a profissão. Então,
esse comportamento ético ele é importante para nos manter ali dentro de certos princípios, dentro da nossa profissão, que é o objeto da disciplina aqui, né, certas normativas que vão dizer assim, olha, dentro da tua profissão tu vai ter que trabalhar dessa forma. Isso daqui é o que você pode fazer e isso daqui você não pode fazer. Né? E aí, se você desobedece essa conduta moral, ética, você corre o risco de responder por isso, responder inclusive criminalmente. Né? Então a gente tem que conhecer bem a nossa legislação, conhecer bem o nosso código de ética e as outras resoluções que vão emanar do Conselho Federal de Enfermagem, que é quem atualmente legisla. Quais os reflexos da falta de ética? Né? E caso a gente não se utilize desse conhecimento da ética, o que é que pode acontecer? Vai prejudicar as pessoas. Você vai prejudicar terceiros. Você vai prejudicar pessoas que estão sobre a sua assistência, aos seus cuidados. E aí isso não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa, aquele princípio universal, faça aos outros somente aquilo que você gostaria que fizessem a você. Né? Então a gente há de convir que quando a gente está doente, chega a uma unidade de saúde, o que é que a gente espera? Ser bem tratado, receber um atendimento de qualidade, ter o nosso problema diagnosticado, receber um cuidado resolutivo, eficiente. Você chega naquele momento fragilizado, você espera um cuidado de qualidade, você espera ser cuidado, ser bem recebido, certo? Então, no âmbito profissional, a gente estamos em uma profissão que lida com as vidas humanas, né? Com base nisso, a gente tem que trazer à nossa mente, à nossa reflexão, estes conceitos éticos, né? Esses conceitos de conhecimento da nossa legislação, da nossa área de atuação, do que nós podemos fazer dentro da nossa moralidade, dentro da nossa conduta, como nós devemos nos comportar dentro do ambiente profissional. Às vezes uma falha, uma falta ética de uma pessoa prejudica todo o contexto de uma profissão. A partir do momento que vocês terminarem este curso, que vocês adentrarem as unidades, né, vocês vão ganhar aí um codinome, né, dentro da profissão da enfermagem. Então, quando vocês terminarem, né, não é mais a Juliana, não é mais a Paula, mas é a técnica de enfermagem Juliana. Se vocês agem em um padrão fora da ética, né, isso ganha as notícias. Enfim, foi técnica de enfermagem, agiu dessa forma. Né, e eventualmente a gente vê uma notícia ou outra nesse sentido, que prejudica, que desmoraliza toda uma profissão, certo? Então, é interessante a gente conhecer, então, né, o que é moral, ou seja, o que é costume dentro do que é permitido dentro da profissão de enfermagem, é o que nós vamos estudar aqui para frente. Buscando esse conhecimento de moralidade, do que é permitido, do que você pode fazer, ou seja, é uma moralidade que gerou uma legalidade. Então, tem uma lei, que vocês vão começar amanhã o estudo dessa lei, que é a Lei 7498, que ela vai dizer as competências dos profissionais de enfermagem. Vai dizer o que você pode fazer, a sua área de atuação, as suas áreas de atuação, os seus limites, o que você não pode fazer, tudo isso está posto em lei. E ao obedecer essa lei, você está agindo aí dentro da legalidade. Ao obedecer o Código de Ética, que é uma resolução do COFEN também, você está agindo dentro dos princípios éticos. E dessa forma você consegue alçar aí grandes voos dentro da profissão. Né? Você consegue exercer uma assistência de enfermagem com qualidade, com ética, com zelo pela vida humana, que é isso que a sociedade
espera de nós. Beleza? Então, para começo de conversa é isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.